Começou. Estamos aqui mais uma vez, né? Encontrando com vocês. Eu sou Margarida Fernandes, do Tripsi, e nesse Janeiro Branco nós estamos aqui para poder falar sobre depressão, algo tão visto nas empresas hoje em dia, algo que não é normal, não é natural, mas que as pessoas estão acabando banalizando e achando que isso é normal. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre depressão com vocês. Eu sou Márcia Valéria e, cuidando estrategicamente, nós viemos falar sobre qual os mitos que tem em torno da depressão, né, Margarida? Que Exatamente. É frescura, que é só uma tristeza e que não é nada demais. Banalizam, né, a depressão, e isso faz com que muitos funcionários até tenham medo de ir a médico, de conversar com os médicos, de dizer o que está acontecendo, para não ter retaliação, para não ser mandados embora. Tem todas essas dificuldades mesmo no trabalho. Kelly, com você. Meu nome é Cristiane Issas e eu trabalho mais na parte do consultório, né? E eu recebo muitos funcionários de empresas com depressão e acham necessário mesmo, eles não se sentem seguros em demonstrar ou comentar sobre o que estão sentindo, né? Por causa da insegurança, tem medo de ser mandado embora, tem medo, sim, de retaliação, de falarem que é frescura. Então, eles se recolhem um pouco, parece que estão focados no trabalho e estão mais quietos, né? Então, a gente veio hoje aqui até para sugerir um olhar, né, da empresa, da liderança, né, Cris? Da liderança, é isso, e um acolhimento, porque essas pessoas precisam se sentir mais seguras, né? Até porque a depressão, ela pode dar nas gerências também, nos grandes líderes, né? Também pode dar no alto escalão, não só nos funcionários que estão ali, os colaboradores da empresa, não. O dono da empresa, os maiorais também podem ter. A liderança esconde também, porque um cargo alto parece que tem menos permissão de ter depressão. Né? E eles também estão sujeitos a tudo que um cargo mais baixo está. Claro, até por causa da responsabilidade. Quanto maior o cargo, maior a cobrança, maior a pressão sobre a pessoa. E a questão da depressão não é uma coisa que ela escolhe. Hoje eu vou amanhecer deprimido, não é? É algo e nem amanhã acabou. Exatamente. E o que a gente precisa levar em consideração, né, que a depressão no trabalho não se parece com a tristeza profunda, né, mas sim com uma queda da performance daquele funcionário, né, até mesmo a irritabilidade, que então, às vezes, são os sintomas invisíveis que a gente não presta atenção, como fadiga constante, dificuldade de se concentrar, uma procrastinação incomum que aquele paciente, que aquele colaborador não tem, né? E, às vezes, o isolamento dos colegas. E isso é um sintoma invisível que a gente pensa assim, nossa, ele está tão irritado hoje, ele ficava ali junto com a gente, agora não está mais. E isso porque, muitas vezes, ele fica sem até mesmo saber, porque depressão é uma doença, né? É uma doença que precisa de que seja cuidada, e cuidada com atenção. E a gente precisa criar dentro da empresa essa cultura de um olhar mais específico. E as meninas falaram bem, o papel da liderança é um papel primordial para que isso aconteça. A gente tem que começar a treinar, né, os líderes para poder ouvir sem julgamento e também começar a identificar essas mudanças bruscas, às vezes, de comportamento da sua equipe.
Porque, querendo ou não, se você não detectar ali uma pessoa depressiva dentro do ambiente de trabalho, ela pode contaminar toda a equipe. Então, se o seu líder não tiver esse olhar atento, essa parte da observação, ele não vai conseguir entender o que está se passando com o seu colaborador, né, com a sua equipe. Então, isso é primordial que seja feito e que aconteça. Não é isso, meninas? E pode levar a outros transtornos dentro da empresa. Uma empresa que não tem esse olhar acolhedor e esse olhar mais peculiar para os colaboradores, uma pessoa com depressão ela pode se suicidar dentro da empresa. Eu já passei por isso. Uma pessoa se suicidou dentro do local de trabalho. Cria uma atmosfera de pavor, de terror, né? Em algumas pessoas se tornou até um trauma. Trauma. Chama trauma vicariante. Pois é. Quando você vê uma coisa ruim acontecendo do teu lado. Do teu lado, pois é. Então, assim, esse olhar, ele precisa ficar atento, porque geralmente a depressão ela caminha de mãos dadas com a ansiedade. Gerando uma ansiedade muito grande, um transtorno muito grande, a probabilidade de caminhar para uma depressão é muito fácil, não é? É uma coisa que está andando de mãos dadas. E a depressão, as pessoas não valorizam realmente como uma doença, como a Margarida falou. Não é realmente valorizado nesse sentido. Essa preocupação não existe. Está só quieta. Às vezes, a mudança de comportamento, às vezes sente um sono insuportável, que a pessoa é incontrolável. E não é simplesmente uma fuga, né? Se eu durmo, eu não penso, eu não sinto, eu não sofro, não é? Ou se torna uma pessoa com insônia, não consegue dormir, e aí o rendimento do trabalho cai, e aí já leva para outros lados. Então, assim, a gente não está aqui para julgar a liderança, apenas colaborar com as lideranças que fiquem mais atentas aos seus colaboradores, não é? E dizer para essa liderança que existe um poder que eles têm, o acolhimento, o reconhecimento, a não ameaça, né? Já faz tanta diferença, né? Quando os próprios líderes estão deprimidos, a gente também tem uma diferença entre a depressão feminina e a depressão masculina. A depressão masculina, ela desencadeia uma irritabilidade bem maior, e a feminina um recolhimento bem maior. Então, o saber olhar para poder acolher é fundamental, e é simples. Porque o colaborador que você já está ali lidando vários anos ou um bom tempo, você conhece o comportamento da pessoa. E, de repente, esse comportamento vai mudando, vai ficando a pessoa desmotivada, é uma desmotivação para a vida, né? Você pergunta para uma pessoa que está em depressão qual é a motivação da vida dela, ela fala nada agrada. Então, uma pessoa que está só chateada, só entristecida, é focal, é pontual. Agora, alguém que não vê graça na vida, em nada, em absolutamente nada, essa pessoa está com depressão. Então, tem meios, né? A gente tem mecanismos de observar, de saber que tem algo diferente. Pode até não diagnosticar, é depressão, mas fulano está diferente, está esquisito. Né? Enquanto os outros também se contaminam, né? Isso. Às vezes acham que é pessoal, ela não quer mais falar comigo, agora virou a cara para mim, e a pessoa está só recolhida. Então, acaba impregnando todo o ambiente corporativo. E fica doentio, né? Cada um vai lidando com as suas próprias fantasias sobre a depressão do outro, ou sobre a alteração do comportamento. Então, acaba comprometendo o sistema corporativo como um todo, né? Até porque aquele que está insatisfeito, né? Aquele que se deprimiu por uma insatisfação, né? Muitas vezes isso acontece. Esperava uma promoção
e não conseguiu, outra pessoa foi no lugar, e aí se deprimiu, não conseguiu lidar com aquilo, e aí se torna uma pessoa reclamona, muitas vezes, né? Insatisfeito, vai... E às vezes também, Márcia, não tem nem nada a ver com o sistema corporativo. São problemas pessoais, familiares, emocionais, vinculares. E não consegue dar conta. E não consegue dar conta, claro. O pensamento o tempo todo naquela situação, na questão que ela não consegue resolver, e muitas vezes não tem com quem falar. Muitas vezes também, eu reparo que trabalho, né, em empresa, eu percebo que as pessoas também não dão valor muito à pausa. E tem pessoas que acham que o horário do almoço foi feito só para almoçar, ou o horário do cafezinho foi feito só para poder bater papo. As pessoas têm que começar a entender que esse intervalo, né, da manhã para a tarde, o horário do almoço, aquela 1 hora que as pessoas têm direito do almoço, é justamente o horário da pessoa se conectar e da sua pausa, de dar o seu tempo para você poder até mesmo respirar. Muitas vezes tem pessoa que come na sala, né? Fazendo trabalho, comendo aquilo dali, não tem aquele espaço de tempo de 1 hora para relaxar. E isso é extremamente importante. E eu questiono muito. Hoje não deu tempo de almoçar. Sim, gente, o almoço não foi feito só para comer. O almoço existe justamente para você se reconectar, de você olhar para dentro, de você dar uma pausa, de você conseguir respirar, sair daquele estresse que você está tendo no dia de trabalho, para você respirar e voltar com todas as energias para retornar ao trabalho. Até para ter outras ideias, né? Às vezes está em cima de uma questão, de um problema, não consegue ter uma possibilidade de saída. Se você sai, respira, dá uma volta, esparece... Exatamente. Resposta. Eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, gente, quando tiver estressante o trabalho, levanta, vai ao banheiro, vai pegar uma água, vai pegar um cafezinho, porque quanto mais você ficar imerso naquilo dali, tentando resolver, pior para você. Você começa a se estressar, você começa a achar que você não vai conseguir resolver aquela situação, vai piorar e não vai resolver. Então, as pausas de almoço, as micropausas, que é o pegar uma água, pegar um cafezinho, pode parecer algo banal, mas isso é um elemento principal para você manter a sua saúde mental, manter o seu controle, manter a sua estabilidade. Não veja isso como assim, eu estou perdendo tempo do trabalho. Não, isso existe porque a gente precisa de pausa. Assim como a gente precisa ter o horário de sono, ter uma qualidade de sono, fazer uma higiene de sono, a gente precisa desse espaço. Tem dia, né, que eu gosto de levar minha comidinha para o trabalho, mas tem dia que eu não levo, eu levo a comida e digo assim, hoje eu preciso ir na rua comer, eu preciso sair desse ambiente e ir na rua almoçar, respirar, sair desse meio, porque às vezes a gente, na hora do almoço, junto todo mundo, acaba se falando de quê? De trabalho. Então, a gente precisa dessa desconexão, nem que seja por 1 hora, 40 minutos, ou até mesmo 5 minutinhos, 10 minutinhos para um café. Esse desligar é realmente precioso. E a gente precisa incutir isso nos líderes, na corporação, né? Ali ver que isso não é uma falta de fuga. A gente tem que começar a identificar quando o colaborador faz como fuga ou quando o colaborador faz isso como uma necessidade, uma higiene mental para ele conseguir um trabalho, né? E sempre deixar em aberto esse como pedir ajuda. E eu acho extremamente importante que a gente sempre fale para os nossos colaboradores, se eles não tiverem confiança de falar com o RH, de falar com o seu gestor, da gente colocar na empresa que tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone, que é 188, que eles podem ligar e falar sobre aquilo que estão sentindo. Então, pedir ajuda, gente, não é fraqueza, pedir ajuda é saúde. E a gente tem que lembrar que a saúde mental é algo importantíssimo. A gente não pode achar que isso é besteira. A gente tem que fazer um espaço
para que isso aconteça. E até mesmo quando a gente não tem isso, a gente pode ter uma rede de apoio. O que é uma rede de apoio? É um colega que a gente tem mais próximo, né? A gente também começar a observar o colega, não como vigiar o colega, mas como parceria mesmo, de poder identificar, poxa, será que está acontecendo? Nosso amigo não era assim. Nossa, Margarida, sabe, agora você falou da rede de apoio, já imaginou se a gente pudesse ter uma rede de apoio dentro do próprio trabalho? Pudéssemos ser mais amigáveis, mais parceiros, mais amigos de verdade. Exatamente. E quando a gente está bem, a gente consegue fazer isso. Isso, e assim, eu trabalho no RH e eu não consigo chegar ao trabalho sem passar nos setores e dar bom dia. Sabe, eu acho que isso é algo que faz essa conexão. Né? Eu tenho mais de 20 anos na área de RH. Hoje em dia, eu não trabalho tanto como eu vejo ali, e eu vejo que essa conexão, quando a gente faz uma conexão verdadeira com os funcionários, do bom dia, como é que você está, de olhar assim, oi, como é que você está hoje? Hoje está com essa cara feia, por quê? O que aconteceu? E levando na brincadeira, isso se torna mais fácil deles chegarem até a gente. Então, se o gestor tiver essa iniciativa de realmente olhar para o funcionário, não só como alguém que está ali para cumprir ordem, mas alguém que está ali também como ser humano, ou ter esse olhar mais atencioso, cria essa conexão. Como se diz, o colaborador chega perto da gente e fala. E, às vezes, a gente chegar e simplesmente dar um abraço, isso já diz tudo, de você abraçar assim, oi, como é que você está? E dar aquele abraço bem apertado, né? A pessoa diz assim, isso já é experiência do meu dia a dia. Nossa, como eu precisava desse abraço hoje. Pois é, porque do mesmo jeito que a depressão, a pessoa que está com depressão, ela contamina, uma atitude positiva contagia, não é? Alegra o dia do outro, você não sabe o que o outro está passando. Às vezes é uma resposta atravessada, o colega não está legal, você vai, o que houve, Cris? Você é tão risonha sempre, hoje você não está legal, o que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? Acho que não custa, né? Você se relacionar de uma maneira amigável dentro do seu trabalho, até porque, se a gente pensar bem, a gente passa mais tempo dentro do trabalho do que na nossa casa. Então, precisa ser um ambiente saudável, senão ninguém aguenta. E você falou uma coisa assim, muito importante, Márcia, porque você fazendo esse link, né, mostrar para aquilo dali que ele pode pedir ajuda, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não. Muito pelo contrário, é sinal de coragem. Você está tendo coragem de mostrar que você está precisando de ajuda. Isso não é para qualquer um. Então, não é fraqueza, é sinal de coragem. E a gente tem que manter essa linha muito bem traçada. Se a gente não tiver uma empresa que tem essa abertura de mostrar, olha, se você não tiver confiança no RH, se você não tiver confiança no seu gestor, se você não tiver uma rede de apoio aqui dentro, tem um telefone, 188, que você pode ligar e procurar ajuda, ou você pode procurar terapia, pode procurar grupos que você possam ali, né? Colocar um rapaz que ele trabalha numa empresa que tem serviço de psicologia, mas ele falou, Márcia, não confio. Eu tenho medo de minha promoção, né? A própria liderança tem muito medo, porque e aí ele falou, não procuro, não, eu prefiro pagar por fora do que ir no serviço que é gratuito, que está ali dentro. Porque, assim, a gente tem que ver que saúde mental ela é um componente que persegue a gente em qualquer lugar que a gente esteja. Se estiver em casa, no trabalho, quem estuda. Então, a gente está ali no dia a dia lidando com a nossa saúde mental. E as pessoas não sabem lidar com o emocional, não sabem identificar as suas emoções. Porque, geralmente, as pessoas adoecem, porque elas não conseguem lidar com as suas emoções, não conseguem identificar.
e não sabendo identificar para si, não consegue identificar no outro. Sim. Acha o quê? Ah, isso não existe, isso está longe do Palhaçada. ideal. Exatamente, isso não está aqui. É mimimi, esse é vitimismo. Isso, você está querendo o quê? Chamar atenção, quer aparecer, né? Quantas frases a gente escuta assim das pessoas que sofrem de depressão, né? Que chegam no consultório para a gente falando dessas frases. Ah, porque o colega disse que é mimimi, eu estou chamando atenção, é vitimismo, estou querendo aparecer, né? Estou querendo comover a liderança, o gestor. Então, são frases que, ao invés de ajudar, atrapalham aquele que está realmente doente. E a Meninas, gente... o bate-papo está muito legal, não é? Mas a gente precisa fechar. Então, Cris, uma palavra para quem está vendo a gente que pode estar com alguns sintomas da depressão que nós falamos aqui, o que você recomenda? Olha, eu acho que eu vou usar um termo, até uma metáfora simpática que pode ajudar muita gente. Quando a gente está com depressão, a gente se faz forte, a gente quer mostrar serviço, a gente passa por cima de si mesmo e tal. Então, eu queria só dizer o seguinte, ninguém pergunta para o Batman se ele está precisando de ajuda. Mas o que tornou o Batman foi a dor. Então, eu teria isso para dizer também para os líderes, sabe? Aqueles que cuidam de todo mundo, que estão muito preocupados com todo mundo, justamente porque eles mesmos estão precisando de cuidado. Isso. Margarida. Eu queria dizer justamente assim, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque, como nós já falamos aqui antes, a depressão não é frescura, é uma doença, e é uma doença que precisa ser tratada. Então, assim, pense que você tem que cuidar de si, não importa, pode ter alguém ali que possa achar que aquilo é besteira, mas você vai ter que escolher uma pessoa certa. Então, se você não tem pessoas no seu ciclo que você tenha confiança, procure uma terapia, procure o centro de valorização da vida, mas não deixe de pedir ajuda, não deixe de cuidar da sua saúde mental. E eu estou até falando para os gestores que estão vendo essa nossa conversa hoje, preste atenção na sua emoção e aprenda a identificar os sinais da sua equipe. Isso é muito importante. Eu vou deixar uma frase aqui. Cuidar da sua saúde mental é cuidar da própria vida. Então, cuide da sua vida. Abraço, até o próximo. Eu posso falar só 5 sinais rapidinho de depressão dentro das empresas, né? Para poder ficar ali, ó. Queda no foco e na performance, que a gente já falou aqui hoje. O isolamento, o sumiço de reuniões, do cafezinho. Então, presta atenção nisso. O terceiro, a irritabilidade, aquele pavio curto que não era e encurtou de repente, né? Aquela exaustão que não passa com sono. Né? Por que eu estou ficando tão cansado, mesmo quando eu não tenho motivo para estar cansado? E perda de sentido no trabalho. Então, esses são esses 5 sinais que a gente tem que começar a prestar atenção de depressão dentro das empresas. Pronto. Fundamental, para direcionar o olhar, né? A gente já tinha falado, espalhado, agora a Margarida fez uma listinha e para prestar mais atenção. Exatamente. Então, um abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau.